Bom, um bom dia a todos. Queria agradecer primeiramente ao Conselho Regional de Administração pela oportunidade de estar aqui e pela brilhante mostra acadêmica, a ideia, que permitiu e permite que possamos trazer novas ideias, novos conceitos aí. O que a gente vai discutir um pouquinho hoje é a Rede de Saberes Coletivos, esse projeto que surgiu de um doutorado, em parceria institucional com 3 instituições, o IFE, o Instituto Federal Fluminense, a Universidade Federal do Rio Grande do Sul e o Instituto Superior de Ensino do CENSA. E esse projeto foi um desdobramento de um trabalho que a gente fez, que foi uma nova abordagem acadêmico-pedagógica para cursos de administração e de mais outros cursos. O foco inicial foi o curso de administração, mas hoje o ambiente que a gente vai mostrar e vai explicar já tem a participação de diversas outras instituições, diversas outras parcerias, mostrando que a ideia inicial já foi muito suplantada e o ambiente está servindo para qualquer instituição que queira fazer parte e trocar saberes. Para entender um pouquinho isso, a gente começa falando um pouco sobre o pensamento cartesiano. Não sei se vocês conhecem essa ilustre figura, é o Descartes. Ele foi um pensador que trouxe a ideia do pensamento cartesiano, que de certa maneira rege nossa maneira de ser, de agir, de pensar no mundo de hoje. Ainda, tudo que a gente vive, as instituições, as universidades, a ideia de dividir uma organização em departamentos, a origem, e muito, vem desse indivíduo aí. Descartes, ele trouxe um conceito inicial de que o entendimento do todo seria mais apreensível para quem observasse se pudesse ser feito pelas partes que o compõem. Então, Descartes nos traz a ideia de que a fragmentar o todo em partes e estudar essas partes isoladamente nos permitiria entender em mais detalhes como que o todo funciona. Outro aspecto trazido é a questão da linearidade dos eventos, da causa e efeito, dentro das organizações e do mundo em geral. Outro aspecto do pensamento cartesiano é a racionalidade, ou seja, a razão ela rege a premissa científica. Aquilo que racionalmente não pode ser explicado não tem uma validade científica tão válida assim. E, finalmente, a dialética, que é o entendimento das partes contrárias. É a ciência de que existem os opostos. Os opostos existem. Esse é o entendimento bem simplificado da dialética. Esses 4 elementos, basicamente, mas não só, eles serviram e ainda servem para reger o comportamento, a maneira de pensar e de agir, de se estruturar organizações no mundo contemporâneo. Mas esse não é o único caminho. Alguns pensadores recentes, ou modernos, contemporâneos, como Fritjof Capra, que traz ideias fantásticas em um livro como O Ponto de Mutação, A Teia da Vida, começam a trazer informações que, de certa maneira, complementam a ideia apresentada por Descartes. Não é uma contradição. Eles não dizem necessariamente que dividir em partes, que ter a racionalidade, que isso seja errado, seja ruim. O que esses pensadores contemporâneos trazem é a ideia de que não basta ser só isso. Isso tem que ser
uma caminhada e não pode se encerrar no pensamento cartesiano. Mas, ora, se o pensamento cartesiano, então, não é tudo, o que há além? E aí, eu citei o Capra, nós temos também outro pensador, esse bem contemporâneo, chamado Edgar Morin. Ele é um francês. O Morin, ele nos brindou com os preceitos teóricos que a gente utilizou para desenvolver o ambiente da rede de saberes coletivos. O Morin, ele traz o conceito da complexidade. Complexidade não é complicado. Isso é uma coisa que as pessoas têm que tomar cuidado. Às vezes elas querem se referir a alguma coisa que é complicada e fala, puxa, mas isso é complexo. Não, isso é complicado. Complexidade é diferente de algo que é complicado. Complicado e complexo são coisas distintas. Complexidade, como o Morin define, é aquilo que é tecido em conjunto. Ou seja, o Morin nos traz a ideia de que, ao contrário do que Descartes pensou inicialmente, que ajudou muito no desenvolvimento do mundo moderno, as coisas não podem ser pura e simplesmente estudadas como partes isoladas. Eu costumo até brincar com uma ideia, uma analogia, o seguinte, uma parede, a altura de uma parede nunca é a altura dos tijolos que a compõem, se forem empilhados um em cima do outro. Sempre vai ser mais alta a parede. Por quê? Porque entre esses tijolos existe o cimento. E esse cimento é que nos traz a ideia da sinergia, que dentro da administração, por exemplo, a gente usa até aquele conceito, né? É a única área onde 2 mais 2 é igual a 5, que a soma, o todo é muito maior que a soma das partes. Então, a complexidade, ela trabalha com esse conceito de que as partes, quando elas são isoladas para serem estudadas, como Descartes coloca, se perde a interação, o efeito de interação que essas partes existem quando estão trabalhando juntas. Então, essa ideia de que se consegue apreender o todo isolando as partes, não é tão satisfatória assim. É isso que Morin vem trazer. Ora, mas então, como que a gente vai fazer para entender o todo sem isolar as partes, né? A gente hoje trabalha muito isso. Pega-se uma organização, por exemplo, departamento financeiro, departamento de marketing, departamento de RH. E aí entra o primeiro conceito de Morin, que é a visão sistêmica. Eu gosto muito também de fazer uma analogia entre a medicina ocidental e a medicina oriental. Se a gente for, em geral, num médico ocidental, para cuidar de uma dor de cabeça, ele vai mandar fazer o exame, vai dar o remédio. Se for um médico oriental, vai espetar teu pé com um monte de agulha. Aí, pô, mas a dor está aqui, está me espetando o pé? Que coisa doida é essa? Tão distante, né? Mas é exatamente a ideia dos sistemas. Na verdade, enxergar o corpo humano e aí, analogamente, enxergar a organização, a empresa, como partes isoladas, como diz Descartes, é enxergar essa organização, esse corpo, braço, perna, cabeça, né? O departamento financeiro, departamento de marketing, departamento de RH, isoladamente. Descartes, Morin nos traz a ideia da visão sistêmica. A gente deixar de ver as partes e começar a enxergar os sistemas. Como é que seria isso? No corpo humano, no nosso exemplo análogo, nós enxergaríamos o sistema circulatório, o sistema respiratório, o sistema nervoso, sistema linfático, que passam por todas aquelas partes, aqueles departamentos, aqueles setores, né, que não mais são vistos isoladamente, porque agora
nós enxergamos os sistemas. Assim também numa organização, nós temos os sistemas de informação gerencial, o sistema de marketing, todos os outros sistemas que passam por todos os departamentos e interligam isso. Então, essa é a mudança paradigmática da questão da visão sistêmica. A retroatividade é o conceito que Morin traz de que nenhum conhecimento se encerra em si mesmo. Ele traz um efeito gera uma causa gera um efeito, e esse efeito vai gerar uma nova causa num movimento retroativo. A recursividade é a capacidade que os sistemas têm de autoproduzir e autogerar novos elementos para esse sistema. Eles não são necessariamente entrópicos, ou seja, não tendem à dissolução. Então, no ambiente complexo, conseguimos enxergar, e a gente vai mostrar isso aí, que os conhecimentos gerados geram novos conhecimentos, e isso numa progressão geométrica. Essa característica do ambiente complexo, ela é muito interessante, porque parece que a coisa vai aumentando em medida que há uma participação, há um envolvimento das pessoas. A dialogia. A dialogia é um aspecto muito interessante. A gente viu Descartes falar da dialética. Qual é a diferença? A partir do momento em que a dialética enxerga, reconhece a existência dos contrários, mas sem necessariamente buscar um diálogo entre esses contrários, Morin já nos traz a necessidade da dialogia, que é o diálogo. Esses contrários existem, vão continuar existindo, mas tem que haver um diálogo, uma troca, o que a dialética não necessariamente estabelece. A visão hologramática. Para entender um pouquinho a questão do holograma, vamos pensar uma situação que já aconteceu com a maioria de nós, de quebrar um espelho. Quem que já quebrou um espelho aí alguma vez? Ninguém? Eita, todo mundo sortudo aí. Isso é bom. Quando a gente quebra um espelho, né, cada partezinha do espelho, ela continua refletindo a sua imagem por inteiro. Não é porque o espelho está quebrado que vai aparecer uma parte de ti. Né? Então, o que acontece? Exatamente aí está o conceito do holograma. Hologramas são partes que, nessas partes, elas contêm um todo. Assim como o todo contém as partes. Descartes não enxergava, em princípio, essa questão do holograma, né? Dessa característica hologramática. Mas ela existe. Assim, outro exemplo, o nosso DNA. Cada partezinha do nosso DNA contém o todo do nosso organismo. Como o nosso organismo também contém o DNA. Então, essa é a característica hologramática. E, finalmente, a auto-eco-organização. O que seria esse palavrão, literalmente, né? Auto-eco-organização é a ideia que Morin nos traz de morte e vida. Ou seja, os sistemas eles não são eternos. Eles não são feitos para durar eternamente. E isso é necessário, e isso é que é o barato da coisa. Porque entender a morte é entender que há também o dar passagem. Quando alguma estrutura se desfaz, outra surge no lugar. E é importante o entendimento disso para entender o papel da renovação, os processos de renovação nas organizações, nos sistemas vivos e no ambiente que nos cerca. Bom, esses são os princípios básicos aí da complexidade, que são a base teórica do nosso estudo. Aqui nós temos um pouquinho a ideia do mundo conectado.
O nosso mundo é um mundo conectado. De alguma maneira, o ser humano sempre buscou meios e formas para poder se comunicar com seus semelhantes. Desde os sinais de fumaça, até os pombos correios. Quem se lembra aqui do saudoso Telex, né? Que soltavam, faziam as bolotinhas, ia picotando papel, aquilo ali se grudasse na pele, não saía de jeito nenhum. O pessoal na época tinha mania de pegar para fazer confete de carnaval. Era uma tragédia, porque grudava nas pessoas e não saía. O Telex foi uma evolução, máquinas enormes, barulhentas, né? Tem uma história interessante que, numa repartição pública aí, o Telex era novidade ainda, instalaram um Telex lá, aí tinha um vigilante armado, passou a noite, e o Telex ficava ligado a noite toda, né? Essa questão de uma máquina para fazer essa comunicação funcionando por conta dela era uma novidade. Eu sei que de noite o bicho começou a funcionar, o vigia assustado, achou que era coisa de outro mundo, abriu fogo contra o Telex, né? Disparou lá uns 5 tiros, aquele bicho dos infernos pitando, falou, pô, mas tu abriu fogo em cima do Telex. Ô doutor, mas o bicho estava lá, começou a fazer uma barulheira de noite, eu achei que ia me atacar. Então, para ver como é que, né, na brincadeirinha, isso foi um fato, boato, mas enfim, a tecnologia, ela impacta, né? Ela às vezes é disruptiva em relação aos conceitos tradicionais que a gente tem. E aqui, ali na ponta, não é um celular comum, esse foi um projeto da Canonical, uma empresa africana, chama-se Ubuntu Edge. Foi recorde de arrecadação no Indiego, que é para crowdsourcing, um projeto de crowdsourcing para captação de recursos. Infelizmente, o valor que eles estavam precisando para transformar esse projeto, que seria uma mistura de computador com celular mesmo, nunca antes concebido, apesar do recorde conseguido, eles não conseguiram atingir o valor mínimo para tornar o produto comercial, né, as pesquisas. Mas essas coisas são assim mesmo. Eles vão dar continuidade e é todo open source, baseado em Linux. É um projeto muito interessante. De certa maneira, mostra como é que o mundo evolui na busca pelas conexões, pela conectividade. Finalmente, nós temos aí as redes sociais virtuais. Alguém sabe a diferença de rede social para rede social virtual? E aí? Existe a diferença? Ninguém? Perfeito. Intermédio do computador. Bom, é porque a gente usa o termo comum rede social, mas rede social, ela já existe há milhões de anos. É a capacidade do ser humano em se socializar e trocar experiências. A rede social que a gente se refere no computador, o nome adequado seria rede social virtual, ou informatizada, ou qualquer coisa. Mas esse termo puro, rede social, ele não é uma novidade, como muitas às vezes tratam. O século XXI é a era das redes sociais. Não, rede social já existe há muita raça de tempo. Então essa é uma diferença interessante. Hoje, mais do que nunca, mas talvez menos do que vai vir ainda, o ser humano se encontra muito conectado. A capacidade de se trocar informações, de se ficar conectado, eu lembro, no começo da década de 90, eu estava lendo um artigo uma vez e falou, olha, um dia as conexões vão ser tantas que tu vai ter um aparelhinho, era na época do pager ainda, vai ter um aparelhinho e a empresa vai te cobrar, a hora que tu estiver desconectado ali, né? Mas onde está andando, o que está fazendo, enfim, essa época chegou. Hoje a gente fala, nossa, as empresas, o tempo está acelerado, as empresas estão cobrando mais, a gente nunca tem mais tempo. Por quê?
por causa desse aspecto, de certa maneira, negativo das conexões. A gente está todo o tempo ali, ó. Não tem mais o ócio produtivo, não tem mais tempo para tá recostado e de repente ter uma ideia. A mente está trabalhando o tempo todo em processo operacional. Esse é o contraponto do mundo das tecnologias que a gente vive hoje. Mas existem os bons aspectos também, que é a capacidade de criar laços interacionais nunca dantes vistos, como exemplo aí que a gente vai estar apresentando para vocês. Essa daqui é a rede de saberes coletivos, ou RESA. A ideia desse projeto surgiu a partir da percepção de que as redes sociais virtuais elas podem colaborar e agregar valores para as organizações e os sistemas. O que difere a RESA de uma outra rede social, de tantas aí que se encontram, ou de um ambiente virtual de aprendizagem, que é da área de educação tradicional? O fato dela ser uma rede social virtual e, ao mesmo tempo, um ambiente virtual de aprendizagem. Vejam, se nós pegarmos as redes sociais existentes, elas não têm necessariamente a finalidade de troca de conhecimento acadêmico ou de aprendizagem. O que hoje muitas pessoas, inclusive, falam, mas a rede tal, conta bobajada, não sei o quê. Enfim, esse é um aspecto que a RESA não tem. Não é promoção pessoal. Vou à praia amanhã, vou à praia hoje, fui no cabeleireiro. Não, a ideia não é essa. É trocar conhecimento. Eu gosto de automóvel, gosto de carro, gosto de praia. Então vamos de surf ou de física. Então estar ali discutindo conhecimento, trocando a ideia sobre aquilo. Não é o conhecimento do indivíduo, mas do conhecimento que o indivíduo tem. Eu gostaria de partilhar. O outro aspecto, aquele AVA ali, ele se refere a ambiente virtual de aprendizagem. Nós temos alguns ambientes tradicionais, que é da área de educação, por exemplo, ou trabalha com EAD, apesar de muitas instituições terem suas plataformas próprias, umas duas bem tradicionais que eu posso estar citando é o Moodle e o Teleduc. São ambientes virtuais de aprendizagem, software livre, e que estão disponíveis para uso. Só que existe um detalhe. Eles não são necessariamente concebidos para promover interação, como rede. O Moodle, por exemplo, ele tem uma ferramenta de chat, mas ela tem que ser instalada à parte. A base dele não é a interação necessariamente entre os participantes, mas um processo de acompanhamento de tutoria. E aí é que a gente começa a perceber algumas mudanças em relação ao que a gente vai mostrar aqui de ferramentais da RESA. Então, esse seria o diferencial aí que a gente pode estar encontrando na concepção da RESA. Esse amálgama entre ser uma rede social e, ao mesmo tempo, ser um ambiente virtual de aprendizagem. Bom, aqui é o trabalho, né, para quem depois quiser ter acesso. Ela surgiu daí, desse trabalho de doutorado. Percursos metodológicos à complexidade de ambientes de aprendizagem em rede, uma proposta pela Rede de Saberes Coletivos RESA em curso de administração. Eu vou explicar adiante como é que foi o incentivo a começar esse estudo. Foi de uma situação real que ocorreu no curso de administração, na parte de estágios supervisionados, mas eu vou apresentar como um estudo de caso só para que as empresas e as pessoas interessadas em fazer uso tenham uma ideia das potencialidades. Não está restrito a curso de administração, nem a estágios supervisionados, nem necessariamente a questões acadêmicas. Pode ser usado para várias finalidades.
Aqui, né, nós ganhamos, a rede ganhou, o projeto da rede ganhou a primeira mostra científica de administração do Conselho Regional de Administração do Rio de Janeiro. Essa mostra, ela teve sua primeira versão, razão pela qual estamos aqui também apresentando esse projeto para vocês. Nos orgulhamos muito e ficamos muito felizes com esse reconhecimento, porque acredito que esse projeto que o CRA começou a fazer, o professor Wagner aí concebeu, vai trazer uma possibilidade muito grande de integração entre os saberes científicos e os saberes empresariais, que hoje no Brasil é um problema muito grande. Esse gap que existe entre a academia e a empresa, que, por exemplo, nos Estados Unidos é bem menor, porque eles pegam os doutores e botam dentro das empresas. Aqui no Brasil não. Fica o doutor na universidade, a empresa lá quebrando a cabeça, ninguém se conversa e a ciência prática não evolui. Esse é um problema sério e que precisa ser mudado no Brasil. Então, parabéns aí pela iniciativa da mostra. Essas são algumas instituições parceiras, né? A coisa surgiu primeiramente com essas três, o Instituto Federal Fluminense, que foi a instituição minha de origem, que juntamente com o ISICENSA, que foi o campo de pesquisa do curso de administração, e a Universidade Federal do Rio Grande do Sul, onde eu fiz o doutorado. Houve uma parceria, um doutorado interinstitucional entre o Fluminense e a Universidade Federal do Rio Grande do Sul. E aí a gente teve a oportunidade de desenvolver. A pesquisa foi feita lá no ISICENSA, teve o apoio do CNPq, bolsa do CNPq, a pesquisa. O NEST é o laboratório, o núcleo de pesquisa que eu participei, lá dentro da Universidade Federal do Rio Grande do Sul, núcleo de estudo de subjetivação, tecnologia e arte. O NII é o laboratório lá do Instituto Federal Fluminense, a qual eu pertenço atualmente, núcleo de informática na educação, faz esses estudos voltados à tecnologia, o uso da tecnologia na educação. E o Conselho Regional de Administração, que está dando esse forte apoio aí para disseminação do projeto, divulgação, e a Secretaria de Estado de Saúde do Rio de Janeiro, que atualmente entrou na parceria aí para o uso da RESA como ambiente de capacitação de servidores e integração. Então a gente vê que a ideia está crescendo, né? Ela surgiu lá em curso de administração, de Estado supervisionado, e hoje já tem a área de saúde, por exemplo, envolvida, tem um conselho regional que muito nos orgulha, e qualquer instituição que quiser realmente fazer uso e fazer parte, pode estar aí se juntando, se agregando a nós, é só fazer contato. Bom, aqui são alguns exemplos de comunidades criadas, né, atualmente na RESA. Nós temos, por exemplo, uma comunidade menos acadêmica, que é a área técnica de saúde idoso da Secretaria de Saúde do Estado, que ela é usada exatamente para debater temas e fazer capacitações. Temos ali no meio uma comunidade que foi a originária do projeto, que é a questão de trabalhar o estágio supervisionado em curso de administração. Nós mudamos a metodologia pedagógica do curso de administração lá do ISICENSA, e até hoje isso está sendo feito, é inédito, né, foi um trabalho inédito. E ali, por exemplo, uma comunidade criada para disponibilização de e-books gratuitos que têm direitos autorais liberados. Então, são perfis diferentes de comunidade aí, para ver como mostra de que a coisa não é só acadêmica, também não é só de capacitação, mas também é troca de conhecimentos. Enfim, qualquer um que quiser aí criar uma comunidade que não seja para venda ou prática de alguma ação ilegal, está convidado. Gratuitamente pode entrar, acessar, abrir e participar. Bom, aqui nós temos dois exemplos de duas instâncias dentro do ambiente.
A primeira ali acima, que tem o cachorrinho, o gatinho ali, numa relação dialógica, e não mais dialética, de uma pessoa cadastrada, a Milena. Embaixo nós temos um exemplo de uma comunidade criada para trabalhar o conceito de administração dentro de fisioterapia, no curso de fisioterapia. Então, eu vou falar um pouquinho agora das funcionalidades que o usuário tem no ambiente, assim como as usabilidades ferramentas que estão disponíveis aí não para o usuário, mas para a comunidade. Isso vai permitir também que vocês tenham uma ideia de como interagir na Resa para usar como ambiente virtual de aprendizagem ou troca de conhecimentos em aspectos recursivos, como o Mohan coloca. É claro que a proposta aqui não é esgotar o assunto, existem muitas ferramentas, muitas funcionalidades, mas vai permitir que se tenha um pouquinho de ideia do que possa ser feito. Vamos lá, então. Essas são as ferramentas básicas que estão disponíveis para o usuário. Mural, o perfil dele. O mural é um mural de ações que acontecem, todas as interações que ele faz, dados pessoais. Perfil, blogs. Cada pessoa pode criar um blog e fazer postagens de blog. Tem ferramenta de blog lá dentro. Como existe aquele Blogger e outras ferramentas de blog, a Resa tem sua ferramenta, o usuário pode criar um blog pessoal. Inclusive, todas as postagens, quer seja de arquivos, blog, discussões, elas têm níveis de acesso diferentes. Eu posso estar criando uma postagem privada, e isso naqueles ambientes virtuais de aprendizagem como Moodle e Teleduc, para quem sabe dessa área, seria o equivalente ao diário de bordo, onde a pessoa faz as anotações pessoais particulares. Existem postagens que podem ser feitas para quem está só conectado, para quem pertence a uma comunidade, para quem pode ser uma postagem pública, que a pessoa nem precisa se conectar na Resa para ter acesso. Enfim, o nível de acesso ele é bem amplo e o usuário tem total controle sobre isso. Arquivos, pode subir arquivos, postar arquivos. Páginas colaborativas Wiki, como aquela Wikipédia de produção colaborativa de textos. Mensagens de microblog, fotos, tem álbum de fotos, e amigos, onde é possível fazer interação com sua rede pessoal ali dentro. Vamos ver um pouquinho, então. Na parte de comunidades, algumas ferramentas elas são comuns às ferramentas que estão disponíveis somente para o usuário, como, por exemplo, o blog. Mas existem também algumas outras ferramentas, como discussão da comunidade, que a gente vai ver em detalhe, que é realmente um diferencial para quem tem interesse em usar a Resa como ambiente virtual de aprendizagem. E foi o local onde a gente desenvolveu os trabalhos para estágio supervisionado. Isso vai ser mostrado aqui. Bom, um outro aspecto interessante é que ao se usar a ferramenta de Wiki, ela vai criando links também na página principal da comunidade. Isso permite que se possa ter um acesso rápido a informações como bibliografias, calendário e qualquer outro aspecto que seja comum aos membros da comunidade. Vamos falar então um pouquinho do blog. Esse blog ele é comum ao usuário, como também é comum à comunidade. Então, o que for dito aqui serve para ambos. Bom, aqui, por exemplo, é uma mostra, né, de todas as postagens que eu fiz nesse blog pessoal que eu tenho, diversos assuntos. Para criar uma postagem nova, basta acessar o botão ali na parte superior e adicionar uma nova postagem de blog. Como eu disse, essa postagem ela tem vários níveis de acesso, pode ser privado, pode ser público, total controle, ou só para os membros da comunidade. Ali do lado esquerdo também tem o controle de
a periodicidade, né? Eu posso acessar os blogs postados no mês passado, no mês retrasado, as postagens de blog. Essas mensagens elas vão para a página principal da Resa. Então, a visibilidade do blog ela é a mais ampla entre as ferramentas de blog, de wiki e de discussão da comunidade. Ou seja, se está acontecendo algum evento, alguma coisa que o membro de uma comunidade quer dar uma publicidade total, algum evento, por exemplo, o interessante é que se poste como um blog, porque vai para a página de entrada da Resa, que está sempre se atualizando. Outra característica são os arquivos. Aí vários arquivos postados, né? Isso é interessante, por exemplo, ao se fazer uso como um ambiente de aprendizagem ou troca de experiência, a possibilidade de se colocar PDFs ou diversos arquivos que sejam de interesse de acesso aos usuários de uma comunidade. Ele também vai para a página principal da Resa, assim como o blog, os últimos arquivos postados aí. Temos também a ferramenta de fotos, que também está disponível para a comunidade, assim como está para o indivíduo. Então a comunidade pode criar o álbum de fotos dela, assim como o indivíduo pode ter o álbum de fotos dele, ou vários álbuns de fotos. Aqui é um exemplo que eu estou dando para vocês. Eu tenho um álbum de fotos só criado, né? Formatura aí dos alunos, lá no ISE, que por acaso vivenciaram aí a experiência do estágio supervisionado. Foi uma vivência bem interessante juntos aí. E a gente fechou com chave de ouro. Essa ferramentinha que fica na parte superior da tela, ela permite, ao lado da barra de busca, ela permite que se gerencie as mensagens privadas, tanto de recebimento quanto de envio. Essas mensagens, por exemplo, elas são disponibilizadas aqui. Uma das características interessantes da Resa é que, em medida que os usuários vão demandando alguma necessidade, a gente, dentro do possível, vai tentando melhorar. É um projeto voluntário, a gente não recebe por isso os aprimoramentos eles não são tão rápidos, porque eles não têm finalidade comercial. Mas a gente teve uma demanda, por exemplo, da Secretaria de Saúde: olha, não seria possível criar dentro da mensagem um diálogo para a gente poder acompanhar? Conseguimos fazer a instalação disso. Então, hoje, ao acessar uma mensagem dessa, se tem um histórico de todo o diálogo que estava acontecendo aí. Então, essa participação interativa aí, dentro do possível, é super bem-vinda. Nem sempre a gente consegue de imediato atender todas as demandas, mas é um diferencial também, né? Nas redes sociais e nos ambientes virtuais de aprendizagem, essa interação direta de, olha, estou precisando de uma ferramenta que faça especificamente isso. Isso não é uma coisa tão comum assim, né? E o nosso limitante hoje é a questão do pessoal disponibilizado para trabalhar. Por exemplo, se tiver alguma organização tiver interessado em desenvolver alguma ferramenta para atender alguma demanda dela e tiver, por exemplo, olha, nós temos o pessoal de TI aí que pode estar colaborando. Ótimo, a gente abre o código-fonte, a pessoa desenvolve a ferramenta para atender a demanda dela, só que essa ferramenta também vai ficar disponível para todo mundo, como as outras estão disponíveis para aquela instituição que solicitou a demanda. Então, isso reflete também a filosofia do pensamento colaborativo, pensamento complexo, de compartilhar saberes e novos conhecimentos aí. Bom, nós temos aqui, então, as mensagens de microblog, que são mensagens rápidas, de até 140 caracteres, que a pessoa pode mandar diretamente, não é uma mensagem privada.
Nesse caso, todos vão ter acesso aí às interações que acontecem. Ali a pessoa faz a postagem, pode se responder diretamente ali, a pessoa, clicando no botão responder ali do lado. E a questão dos amigos, né, que são as pessoas que tu está diretamente conectado. É possível também fazer um convite direto dos amigos para participar da reza da comunidade, fazendo um envio direto para o e-mail da pessoa a qual se deseja encaminhar o convite. Existem também outras possibilidades. A gente pode cadastrar os amigos, e uma vez cadastrados os amigos, a gente pode criar grupos de amigos. E esses grupos de amigos, eles vão ter características em comum. Se eu quiser mandar uma mensagem só para esses grupos de amigos, eu posso. Assim também como é possível mandar mensagem só para membros de uma comunidade. Mas vejam que há uma diferença entre membros de uma comunidade e meu grupo de amigos. São coisas diferenciadas aí. Então é possível criar grupo de amigos aqui, nesses links embaixo aqui da opção de amigos. E também existe a possibilidade de chat, que é o diálogo síncrono. Dentro das possibilidades computacionais, na área de tecnologia de comunicação, nós temos basicamente dois tipos de interação. Síncrona, quando ela é feita ao mesmo tempo, num chat, um bate-papo real, e assíncrono é aquela ideia do fórum, onde faz uma postagem, ela fica ali aguardando em algum momento que outra pessoa faça a interação e que não seja necessariamente no momento que tu está conectado. Essa possibilidade de fórum também, ela vai ser falada aqui. Ela é muito usada nas situações em que a gente posta alguma atividade para o aluno, ou quer gerar algum debate, gerar alguma discussão, em que as pessoas não estão necessariamente ao mesmo tempo conectadas, como é o caso aqui da ferramenta de chat, de bate-papo. Bom, aqui nós temos a ferramenta de discussão da comunidade. Essa é uma das ferramentas mais importantes no uso para uso de quem quer utilizar a reza como ambiente virtual de aprendizagem. Ela seria o fórum de discussão, o debate assíncrono. Por quê? Aqui um exemplo, por exemplo, um exemplo de uma atividade que foi criada, poderia ser um debate sobre algum tema, alguma coisa assim, sobre organograma. Então tem um vídeo do YouTube, a reza aceita incorporar vídeos do YouTube e do Vimeo. São dois repositórios de vídeo. É possível, por exemplo, que se coloque, olha, assista o vídeo abaixo, e aí embaixo, e faça tal atividade. Tudo no mesmo espaço ali, inclusive o debate das pessoas depois. Então, observem. E por que isso é tão importante para a empresa? Fazer um organograma? É importante para a empresa dividir as funções, dividir as responsabilidades, estruturar quem comanda quem está subordinado a quem. Então, por isso, é importante a gente ter isso claro para toda empresa, para que as pessoas saibam as funções, saibam as responsabilidades. Então, essa função de incorporar um vídeo ela é muito interessante. Porque imagina preparando um material de estudo, aí fica o vídeo num lugar, a área no outro, e aí aqui tu consegue incorporar tudo num espaço só e dar uma continuidade, um desencadeamento mais fluido ao processo. Aqui embaixo eu abri um debate, ali embaixo do vídeo, olha, assista o vídeo, faça postagem e tal. E aqui eu vou mostrar um aspecto muito interessante também dessa ferramenta de discussão da comunidade, além da incorporação de vídeo, que é o que a gente chama de fórum em cascata. Essa foi uma implementação que ela surgiu a partir de uma demanda que a gente teve também, como a demanda da mensagem, que a Secretaria de Saúde colocou, que eu falei para vocês. O que é o fórum em cascata?
Eu, por exemplo, eu passava uma atividade para os discentes, olha, discuta um vídeo, né? E a discussão não é necessariamente só eu falando, eu posso estar respondendo a alguém. E aí o que acontecia? Começava o debate e chegava uma hora que eu não conseguia identificar mais quem que estava falando com quem. Era uma loucura total, porque estava, né? Aí a gente ficava utilizando alguns recursos, quebra-galho, tipo botar o nome da pessoa que tu queria responder na frente e tal, mas não estava legal. Então, o que foi esse fórum em cascata? Reparem que nem todas as fotos dos avatares eles estão na mesma indentação. Uns estão mais para a direita que outros. O que significa isso? Que à medida que uma pessoa vai respondendo a outra, ele vai indentando um pouquinho para a direita. Por exemplo, eu posso fazer uma postagem geral na página. Ela vai aparecer bem à esquerda. Essa pessoa aqui embaixo, por exemplo, tá? Reparem que ela está um pouquinho à direita. Por quê? Porque ela clicou nesse botão responder aqui e está respondendo a Vanessa. A Larissa está respondendo a Vanessa. Isso fica perceptível porque a resposta dela não está no mesmo nível hierárquico da Vanessa. Essa pessoa aqui embaixo, por exemplo, ela já respondeu a essa daqui, que já tinha respondido a essa daqui, de cima. Então, à medida que uma pessoa vai respondendo outra, ele vai indentando à direita, e a pessoa que está observando aquilo consegue ter uma visão sistêmica de quem está discutindo com quem que está debatendo com quem. Isso permite, por exemplo, para um tutor ou para alguém, ver qual tópico está gerando mais debate, ou qual pessoa está sendo mais participativa. Isso se torna uma ferramenta muito interessante de gestão qualitativa da participação das pessoas envolvidas no debate. Bom, uma outra possibilidade na ferramenta de discussão da comunidade, além da incorporação de vídeos do YouTube ou do Vimeo, é a possibilidade de se incorporar apresentações do SlideShare. O SlideShare é um repositório, só que em vez de ser um repositório de vídeo, é um repositório de apresentações tradicionais de slides. Eu faço upload da apresentação e, assim como eu fiz com o vídeo, eu vou disponibilizar o link de acesso, ele vai incorporar a apresentação aqui, por exemplo, eu posso clicar aqui nesse botão, ou tela cheia, e botar minha apresentação, o que quer que seja. Tudo aqui incorporado no mesmo espaço. Não preciso trazer pendrive ou outros dispositivos aí, está tudo aqui no mesmo ambiente que eu preparei minha atividade, eu preparei meu debate. E aqui eu já posso abrir para discussão, as pessoas podem já iniciar o debate desse vídeo aqui, né? 101 cotas maravilhosas de marketing. Bom, aqui, por exemplo, é mostrado uma página colaborativa Wiki. Essa é a página de desenvolvimento da RESA, essa é uma comunidade criada para os desenvolvedores, ela tem acesso fechado, mas a gente usa muito a ferramenta de Wiki, porque é feito um post, a ferramenta de Wiki está aqui, né? Ela permite um desenvolvimento colaborativo de informações, e ela vai criando também uma estrutura hierárquica que permite ter uma visão geral do documento a ser gerado. Isso é muito importante, por exemplo, quando se desenvolve manuais, trabalhos acadêmicos com vários autores. Então isso permite um gerenciamento bem eficaz aí desse processo. Bom, agora, começando a finalizar, vou apresentar um pouquinho o estudo de caso que a gente fez. A gente fez uma passagem bem breve, bem rápida,
pelas funcionalidades da resa, a questão contextual, primeiramente, do pensamento complexo, depois sobre o que é a resa, algumas ferramentas que ela tem disponível, e agora eu vou apresentar para vocês o estudo de caso, que foi o motivador da criação no ambiente. E também o foco de estudo do trabalho que foi apresentado na mostra científica do Conselho Regional de Administração, a qual fomos os vencedores aí com o projeto. O estudo de caso foi o seguinte: ambiente complexo de aprendizagem para estágios supervisionados em curso de administração. Para entender um pouquinho desse problema, vamos olhar aqui essa estrutura. O que vocês estão vendo nela aqui? O que a gente pode tentar entender aqui? Olha, temos vários atores, né? Uma pessoa que está aqui no meio, centralizando os nós, né? Bom, a figura de Descartes aqui não é desproposital. O que a gente pode ver aqui? É o que eu identifiquei como relação P2A, ou de um ponto para muitos, ó, de um ponto para muitos. Essa é a característica que usualmente a gente encontra num ambiente virtual de aprendizagem como o Moodle ou Teleduc, numa reunião, né, ou nas organizações quando a gente não tem uma ferramenta que promova uma interação. O que é isso? No ambiente virtual de aprendizagem, por exemplo, tradicional, que não é voltado para a rede social, esse P2A é a figura do tutor que fica ali, ditando o ritmo de aprendizagem, abrindo as atividades no tempo dele, certo? Isso é o que usualmente acontece, a culpa não é do tutor, é do ambiente, porque o ambiente em si ele não tem ferramentas de interação. Se o tutorado, né, o aluno, ele quiser ir além, não pode, porque a atividade não foi aberta ainda, né? Então, de certa maneira, isso é uma visão cartesiana do processo de ensino-aprendizagem. Isso não é palatável para o pensamento complexo. Por quê? Além da premissa da centralização, nesse modelo nós temos também a departamentalização e a linearidade. Certo? Isso, veja, não é que necessariamente, conforme Morin fala, não é ruim, mas não pode se encerrar nisso. A coisa tem que ir além. Nosso ambiente hoje é um ambiente complexo. Nas organizações, no nosso local de trabalho, no nosso local de ensino. E aí nós temos que começar a desenvolver metodologias, mecanismos, ambientes que permitam que nós possamos fazer melhor uso dessas características da complexidade. Uma outra característica muito importante, se vocês repararem, é que esses atores não interagem entre si. Essa característica é muito comum, mas muito comum mesmo. Na maioria dos ambientes nossos de trabalho, de estudo, também era do estágio supervisionado lá do curso de administração, lá no Isicenso. O que acontecia? Tinha um tutor, né? E ele concentrava os alunos que estavam fazendo estágio nas empresas, eles traziam as demandas deles, os relatórios de estágio, de vivências dele. Só que essas vivências, a única pessoa que em geral tinha acesso era o tutor, mais ninguém. E muitos do problema, por exemplo, que esse indivíduo aqui da direita apresentava, o carinha lá da esquerda tinha passado como um problema, ou talvez tinha uma ideia, uma solução. Só que o que acontecia? Eles não conversavam entre si. Isso é mais comum do que se pensa em qualquer organização, quer seja no ambiente acadêmico de estágio supervisionado ou numa organização de grande porte. Essa foi a motivação inicial para a gente estar procurando. A ideia foi o seguinte: olha, precisamos promover um ambiente complexo para estágio supervisionado. Essa foi a primeira ideia. Como? A gente não tinha ideia de rede social, nem nada disso ainda. A gente entendeu que precisava
sair dessa relação dialética e ir para uma relação dialógica. E aí começamos a estudar a questão das redes sociais, né? Coloquei a figura do Mohan aqui. Reparem que uma mudança crítica é o início de uma interação entre os atores envolvidos no processo. Numa organização, a gente caracteriza isso também dentro de um mesmo nível hierárquico como uma horizontalização da comunicação. Não só aquela comunicação vertical. Essa passagem, esse percurso de uma estrutura P2A, ponto para todos, descartiana, para uma estrutura E2A, muito para muitos, mohaniana, complexa, foi possível por meio da rede de saberes coletivos e da metodologia, principalmente também da metodologia criada, que aplicada à rede foi possível criar esse ambiente. A gente vai falar um pouquinho sobre a metodologia aqui também. Quer dizer, não foi só a rede em si. A rede social em si é uma ferramenta tecnológica. Isso também é uma diferença, porque quando a gente, numa instituição de ensino, apresenta uma rede social, um ambiente diferenciado para o professor, o cara coça a cabeça e fala, pô, vamos me arrumar mais trabalho, né? É a reação imediata. Mas por quê? Porque ele está enxergando ainda com os olhos do cartesiano. Quando ele passa a enxergar com os olhos do complexo, começa a ver a infinidade de possibilidades que ele tem. Ao se pensar complexo na organização, ao se inserir nesse complexo, quer seja no meio acadêmico, empresarial, tudo muda de figura. E vira uma cachaça mesmo, né? Aqui é aquela comunidade que eu mostrei para vocês, que foi uma das primeiras criadas, de estudo de caso. Reparem que são vários estudos de caso, e olha que interessante, olha só. Grupo 4, propositor. Grupo 2, resolvedor. O que a gente está mudando aqui, hein? Só de cara aqui a gente começa a enxergar isso. O que está mudando aqui? Está mudando que o conhecimento ele não está mais necessariamente regido por um tutor somente. Os próprios atores passam a ser proponentes e resolvedores num discurso dialógico. Então, em um momento, o grupo 4 propõe, o grupo 2 resolve. Daqui a pouco, o grupo 2 vai resolver para um grupo outro propor. O grupo 2 vai propor para um outro grupo resolver. Agora, pera lá, propor e resolver o quê? Estudos de caso. Se nesse ambiente aqui, o indivíduo ele vivenciava a prática dele na empresa, preparava um relatório, entregava para um tutor e cumpria o papel acadêmico dele de dever de casa, de formalizar aquela vivência que ele teve, nesse outro conceito, o tutor ele só vai acompanhar. Quem vai propor e buscar soluções num laboratório de estudos de caso são os próprios alunos. E o mais barato nisso, situações reais que eles vivenciam. Não é um professor propondo um estudo de caso e é uma situação, né, que a pessoa fica, pô, minha cabeça vai esgotar, não consigo pensar em tanto estudo de caso. Tudo bem, tu não consegue, mas e se tiver 20, 30 alunos pensando? Sabe, percebem como é que o conhecimento sai do domínio exclusivo de um indivíduo e passa a ser de todos? Esse é que é o barato da coisa. Então não é só a resa, ou a ferramenta virtual, foi a própria metodologia criada aí, né? Que eu pessoalmente aqui agradeço o colega meu, professor Nilo, que ajudou a pensar aí, que a gente não faz nada sozinho, né? Bom, aqui, por exemplo, os alunos têm um exemplo aqui, a fábrica Sono Doce Limitada, fica situada na cidade de Campos dos Goytacazes, está presente no mercado há 10 anos e tal. Então, olha os alunos, olha que barato, tu vê as cabecinhas começando a fazer coisas que ficavam ali
aprisionadas, essa é a palavra, aprisionadas, porque a gente aprisiona. A gente, quando assume o papel, às vezes, de tutoria, de docência, a gente aprisiona as ideias, aprisiona os indivíduos, e nem se dá conta disso. Essa é a passagem do saber cartesiano, do eu estou aqui em cima no meu pedestal e vocês me ouçam porque eu sou a ciência em pessoa, e passa por um saber complexo, onde estamos todos juntos, trocando saberes, compartilhando saberes, e não há ninguém que exclusivamente saiba muito mais que o outro. Essa é a ideia. Então percebam que, antes, né, de uma ferramenta, que é a reza, tem uma metodologia. Antes da metodologia, tem um conceito. Certo? Que é a ideia do somos todos um. É o caminho inverso do que o Descartes propôs de vamos fragmentar para entender as partes. Aqui não. Tudo bem, vamos fragmentar sim, entender as partes. Não há mal nisso. Mas vamos também fazer o caminho de retorno. Num movimento retroativo, conforme Morin coloca, onde saberes geram novos saberes, causa vira efeito, que vira novamente causa. Esse é o processo retroativo se manifestando aqui. A retroação em um ambiente complexo. Aqui é só um esquema, que ele foi apresentado num artigo que a gente vai estar num congresso internacional apresentando, que descreve em detalhes como é que foi esse processo de criação do relatório final. Que antes essas 7 partes eram feitas por uma única pessoa. E a partir daquela interação e tarefas, é claro, o tutor ele está lá, né, dando algum direcionamento, mas deixando a criatividade do indivíduo se manifestar. E, num processo colaborativo, gerar um saber muito mais rico, muito mais holístico do que aquele tradicionalmente adotado no modelo cartesiano. Aqui é o congresso que a gente vai apresentar. E aqui são os contatos, né? O endereço de acesso da reza, http://reza.net, com S, reza.net.br. Não tem www, tá? Existe um endereço alternativo também, que é reza.iff.edu.br. E aqui são os meus contatos. Na reza, no Skype, no Twitter, é André Web, WebE, e o meu Gmail ali, caso alguém queira fazer contato. Para o acesso da reza, é muito simples. Vai acessar esse endereço, no canto superior direito, perto do campo de senha, existe um botãozinho, registrar-se. A pessoa clica ali, preenche os dados, o nome de exibição, que é o nome, pode ser ter espaço, ter acento, como a pessoa quiser, que é o nome que vai aparecer para os outros usuários. Tem o login. Aí esse login não pode ter acento, não pode ter espaço, é o login que vai ser usado para logar no ambiente. Repetir a senha 2 vezes, digitar o CAPTCHA, que é o código de segurança, e pronto. Aí ele vai mandar um convite para o seu e-mail. Só tem que ter cuidado, porque tem e-mail que manda direto do Hotmail, por exemplo, é um problema. Ele sempre manda para a caixa de spam. As pessoas, pô, mas não recebi, não sei o quê. A culpa é do Hotmail, tá? Então, mas qualquer coisa, se tiver com dificuldade, pode entrar em contato comigo diretamente. Enfim, eu queria também agradecer finalmente as instituições, a Leonor também da Secretaria de Saúde, a Rejane, o pessoal que está sendo bem-vindo aí, né? O professor Wagner pela oportunidade. E lá na instituição, as pessoas que estão envolvidas, né? A irmã Soraya, o Jefferson, enfim, são tantos colaboradores aí, né? O Rafael do CRA, enfim, são tantas pessoas que a gente gastaria mais uma palestra inteira aqui só de agradecimentos. Porque a gente está aqui nesse momento agora, mas a gente não é nada, a gente só está.
A gente é uma passagem. E o importante é a gente conseguir agregar esses valores aí e procurar contribuir um pouquinho para que as coisas se tornem melhores. Muito obrigado, então. Bom dia a todos aí. Se alguém quiser perguntar alguma coisa. Não, não tenho. Estou com essas opções. Oh, tem um Twitter, tem um Skype, tem um Face, eu desisti um pouquinho dele. Isso eu costumo até brincar. Ou está todo mundo sabendo tudo, ou ninguém entendeu nada. Bom dia, bom dia. Bom dia. Por gentileza, eu gostaria de ter acesso à sua tese de doutorado. Tá. O acesso à tese, olha só. Basta que na internet, que o endereço que ela está... Me explica. O endereço que ela está é muito grande, tá? Então, deixa eu só botar aqui no título que eu vou te mostrar. Ó, na internet, no Google, ou outra ferramenta de busca, bota percursos metodológicos à complexidade, acraseado, né? A complexidade, percursos metodológicos à complexidade em ambientes de aprendizagem em rede. Pode até botar entre aspas mesmo, e depois se quiser para reforçar o algoritmo de busca, pode botar André Web, o Web porque ele vai, com certeza. Aí tem vários links que ela está disponível em PDF, é só fazer o download lá. Tá? Ok, muito obrigado e parabéns pela palestra. Obrigado. Oi, André. Queria só perguntar para você como é que você vê esse uso da resa nesses ambientes para além do acadêmico, que é a nova experiência que a gente está fazendo junto à Secretaria de Saúde. Bom, muito obrigado. Isso daí está sendo um desafio novo, realmente, porque até então o uso da resa ele foi semipresencial, né, tanto na questão do desenvolvimento do estágio supervisionado, e não efetivamente como um ambiente não presencial. Então, a gente está vendo a necessidade de desenvolver algumas ferramentas a partir do momento que as demandas vão surgindo. O próximo desafio, a gente estava com uma ferramenta de grupo de bate-papo, mas a gente teve que desativar. Agora eu já pensei nisso antes da demanda surgir, mas a gente vai ter que reativar isso de novo, porque a ferramenta de chat ali é ponta a ponta, é pessoa com pessoa. Eu fico muito feliz com essa oportunidade, porque eu acho que as ideias elas vão surgindo a partir dessas demandas, assim. Mas eu acredito que surjam novos desafios aí, inclusive ferramentais, para a gente poder estar tornando a resa um ambiente efetivamente para o ensino exclusivamente não presencial. E vão ser muito bem-vindas aí as demandas que surgiram. Espero que consigamos atender a todas e em tempo hábil. Tá. André, eu pude perceber que essa ferramenta que você está implantando pode ter uma utilidade muito importante no ambiente de prefeituras municipais. Há algum tempo atrás, eu participei de um grupo que foi a Porto Alegre estudar o orçamento participativo da prefeitura de lá, quando o Olívio Dutra foi prefeito. Era nosso plano, mas depois o prefeito eleito voltou atrás, implantar o orçamento participativo aqui no Rio. Agora, com esse processo que você está desenvolvendo, a gente pode
partir, porque a ideia é ouvir a comunidade com as suas necessidades e daí, então, em função dessas necessidades, desenvolver as verbas que existem ou possam existir para serem implantadas num orçamento participativo. Eu agradeço, Legal, depois vou legal. conversar com você. Olha, eu fico assim, felicíssimo quando as ideias vão surgindo, né? Porque, olha, esses dias aconteceu uma coisa muito interessante, até em nível técnico. Eu estava com os alunos meus numa pós-graduação em pós-docência superior utilizando também a ferramenta. Aí eu estava dando um exemplo de como postar, porque existem duas maneiras de fazer postagem de imagem, uma subindo a figura para o repositório, a outra para o servidor da Reza, o outro importando da URL, mas enfim, são aspectos técnicos que não vieram ao caso aqui na palestra. Quando eu estava fazendo a explicação, uma das alunas subiu uma imagem, jogou uma imagem, e de repente essa imagem ficou disponível para todos os outros usuários da comunidade. E nem eu sabia que isso era possível. Porque, na verdade, a Reza é um framework, ela é uma base que tem algumas características, né? A base dela não foi inventada por mim, é um software livre chamado LGG, está disponível para quem quiser. Tá? Eu sou adepto, fervoroso, entusiasta do software livre. Acho que o governo, de certa maneira, está fazendo assim, um trabalho fantástico de incentivar o uso de software livre nas instâncias públicas. Né? E quer dizer, a ferramenta ela me surpreende também. Então, por que eu estou colocando isso? Se no aspecto técnico, eu, né, de certa maneira, estou trabalhando no desenvolvimento, eu tive essas surpresas, eu fico mais feliz ainda quando surgem ideias como essa, que em princípio a gente nem imagina, né, que poderiam estar sendo adequadas, agregadas, e a qual a Reza poderia estar sendo útil. A participação, ela é gratuita mesmo, como eu falei, por exemplo, a Secretaria de Saúde está começando a usar. Existe um CIEP que faz uso. Agora, tu imagina a seguinte situação. O CIEP público, às vezes, não tem recurso. O cara, tudo bem, existe o LGG, ele poderia estar instalando. Agora, ele vai contratar uma pessoa de TI para instalar o servidor, vai comprar servidor, vai fazer... Quer dizer, não está disponível, é difícil. O cara foi lá, abriu, gratuitamente, já está lá com os alunos usando. Isso é muito gratificante. Né? Por isso que eu falei, o que move a Reza não é a questão financeira. Eu não ganho nada por isso. O prêmio do CRA, inclusive, foi todo voltado para viagem de bolsista, aquisição de material didático. O que as organizações podem colaborar? Por exemplo, eu estou com uma demanda, eu preciso de uma ferramenta específica. Poxa, legal, vamos ver se consegue gente, sabe, força-tarefa, isso que para desenvolver manuais, para poder estar, porque o manual, por exemplo, como fazer tal coisa na Reza, o cara desenvolve um manual, serve para todo mundo, entendeu? Então é esse tipo de colaboração que a gente precisa aí. Com relação ao orçamento participativo, você pode, inclusive, começar no seu próprio município, com o Suledil, que é secretário de governo, que é meu amigo, que já conversamos há algum tempo atrás sobre isso, mas aí depende da garotinha que está mais interessada em remanejar o orçamento do que executá-lo. Obrigado. Obrigado aí, professor. Mais alguém? Bom, então agradeço a todos aí as ideias, coloco à disposição, vamos em frente com o projeto do orçamento participativo, vou contar aí com a tua ajuda então. E o convite está feito, quem precisar de alguma coisa pode entrar em contato, a satisfação é enorme de estar podendo colaborar e fazer em conjunto aí algo melhor. Muito obrigado mais uma vez, CRA, os presentes, as instituições a que eu estou ligado, que permitiram que esse projeto se materializasse. Obrigado aí a todos.